Eles passaram décadas como inimigos. Se enfrentaram nas eleições mais importantes do Brasil. Dividiram o país. Mas agora, PT e PSDB podem estar do mesmo lado. A pergunta é simples e desconfortável. Isso é estratégia ou prova de que a política nunca foi sobre ideologia? Nos bastidores da política brasileira, uma movimentação inesperada começou a ganhar força. O Partido dos Trabalhadores iniciou negociações para uma possível aliança com o PSDB nas eleições para o governo de São Paulo. A ideia é formar uma chapa conjunta. De um lado, Fernando Haddad. Do outro, um nome ligado ao PSDB. Uma aproximação que até pouco tempo atrás pareceria impossível. Mas será que isso é realmente novidade? Para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar no tempo. Em 1993, antes da polarização dominar o Brasil, PT e PSDB já cogitaram caminhar juntos. Na época, havia discussões sobre uma chapa conjunta. Inclusive, nomes do PSDB consideravam compor como vice de Lula. Mas o cenário mudou. Logo depois vieram as eleições de 1994 e 1998. Fernando Henrique Cardoso venceu, impulsionado pelo sucesso do Plano Real. E ali começou uma das maiores rivalidades da política brasileira: PT contra PSDB. Uma disputa que moldou o país por décadas. Durante anos, esses dois partidos dominaram o cenário político, sempre em lados opostos, sempre disputando o poder. Mas existe um detalhe pouco discutido. Essa polarização também beneficiava os dois lados, porque enquanto o debate ficava restrito entre PT e PSDB, outras alternativas dificilmente ganhavam espaço. Um exemplo claro aconteceu em 2014. Naquele momento, a candidatura de Marina Silva surgiu como uma ameaça real à polarização tradicional. E o que aconteceu? Mesmo sendo adversários, PT e PSDB atuaram de formas que acabaram enfraquecendo essa terceira via. O resultado foi previsível. A disputa voltou ao eixo tradicional. Agora, o cenário é diferente. O PSDB já não é mais o mesmo. O partido enfrenta uma crise profunda. Perdeu lideranças, perdeu relevância, perdeu espaço. Muitos de seus membros migraram para outras siglas. Sua bancada diminuiu. Seu protagonismo praticamente desapareceu. E, diante disso, surge uma necessidade básica na política: sobreviver. É nesse contexto que a aproximação com o PT começa a fazer sentido. Não por alinhamento ideológico, mas por estratégia. Na prática, o que está em jogo não são ideias, são recursos. Tempo de televisão, fundo eleitoral, estrutura de campanha, acesso ao poder. Essa possível aliança revela algo importante. Na política, muitas vezes, o pragmatismo fala mais alto do que qualquer discurso. E isso não é novidade. Existe um conceito que ajuda a entender esse comportamento: a teoria da escolha pública. De forma simples, essa teoria afirma que políticos e partidos agem como agentes racionais, ou seja, tomam decisões com base em incentivos, buscando maximizar benefícios. Quais benefícios? Votos, cargos, orçamento, influência. Nesse modelo, a ideologia muitas vezes funciona mais como ferramenta de mobilização do que como limite real de ação. E onde entra o eleitor nisso tudo? Nem sempre no centro das decisões. Militantes podem reagir, eleitores podem se frustrar, mas no cálculo político, o apoio ideológico costuma ser secundário. O foco está na viabilidade eleitoral, na matemática do poder. Agora compare isso com o mundo dos negócios. Empresas precisam gerar valor. Se uma parceria não entrega resultado para o cliente, ela quebra. Na política, a lógica pode ser diferente. Alianças podem acontecer mesmo sem gerar valor direto para o cidadão, porque o objetivo principal não é o consumidor, é o controle de recursos. E isso leva a uma crítica mais profunda. Talvez o problema não esteja apenas nos partidos, mas no próprio sistema. Um sistema onde o Estado concentra poder, recursos e decisões, e onde diferentes grupos competem para controlar esse centro de poder. Nesse cenário, alianças improváveis deixam de ser exceção e passam a ser consequência.
Então a pergunta final é inevitável. Essa aliança é um caso isolado ou apenas mais um exemplo de como a política realmente funciona? Se antigos rivais podem se unir, até que ponto as diferenças eram reais? E até que ponto eram apenas estratégicas? Mas tem um ponto que quase ninguém comenta. Essas alianças não surgem do nada. Elas são construídas nos bastidores, longe do discurso público, onde não existe palanque, só negociação. E nessas negociações, o que menos pesa é o que foi dito em campanha. O que mais pesa é o que pode ser ganho. Cargos, influência, espaço, sobrevivência. A política institucional funciona como um jogo de forças. Quem tem mais estrutura, avança. Quem perde relevância, precisa se reposicionar. E rápido. É exatamente isso que explica movimentos que parecem contraditórios. O eleitor enxerga a incoerência, o sistema enxerga a adaptação. E essa diferença de percepção cria uma distância perigosa. Porque enquanto o público acredita em disputas ideológicas rígidas, as lideranças operam com flexibilidade total. Nada é permanente. Nem alianças, nem discursos, nem inimigos. Tudo pode mudar, desde que o custo-benefício compense. Isso também ajuda a entender por que certas promessas desaparecem depois das eleições. Elas cumprem um papel durante a campanha, mas não necessariamente depois dela. O foco muda, o objetivo muda, e o jogo continua. Outro ponto importante é o papel das instituições nesse processo. Elas não são neutras, elas fazem parte do sistema. E, muitas vezes, ajudam a manter o equilíbrio de forças existente. Isso significa que mudanças profundas são raras, e quando acontecem, enfrentam resistência. Por isso, a entrada de novos nomes na política é tão difícil. Não basta ter apoio popular, é preciso ter estrutura. E estrutura leva tempo, recursos e alianças. Sem isso, qualquer candidatura tende a ser isolada. E isolamento, na política, custa caro. Voltando ao cenário atual, a possível aliança entre PT e PSDB não é um acidente. É um sintoma. Um sinal de que o sistema está se reorganizando, de que antigos blocos estão se desfazendo e de que novas combinações estão surgindo. Mas isso não significa necessariamente mudança de rumo. Pode ser apenas uma mudança de estratégia, uma adaptação para manter o mesmo tipo de controle. E é aqui que entra o papel da percepção pública. Se a população não percebe essas movimentações, o sistema continua operando sem pressão. Mas quando começa a perceber, algo muda. A confiança diminui, o questionamento aumenta. E isso pode gerar dois caminhos: ou uma transformação real, ou uma nova reorganização, ainda mais sofisticada. Por isso, entender esses movimentos não é só sobre política, é sobre poder. Quem tem, quem perde e quem se adapta. Porque no fim, não vence quem promete mais, vence quem entende melhor o jogo. E tem mais um fator silencioso influenciando tudo isso: o tempo. Na política, o tempo muda tudo. O que ontem era inviável, hoje vira necessário. E alianças que pareciam impensáveis passam a ser tratadas como naturais. Isso acontece porque o cenário nunca é estático. Ele muda conforme crises surgem, lideranças caem e novas forças aparecem. Outro ponto que pesa é a memória do eleitor. Ela costuma ser curta. Discursos duros do passado muitas vezes são esquecidos quando uma nova narrativa é construída. E isso abre espaço para reposicionamentos. Na prática, a política permite reinvenções constantes. Um partido pode mudar de postura, ajustar seu discurso e reconstruir sua imagem. E se isso for feito com estratégia, funciona. Porque o debate público também é moldado. Narrativas são criadas, ênfases são alteradas, prioridades são redefinidas. E com o tempo, a percepção muda. Outro elemento importante é o papel da comunicação. Hoje, mais do que nunca, a disputa não acontece só nas urnas. Ela acontece nas redes, na forma como os fatos são apresentados, na velocidade com que circulam e na emoção que geram. Isso significa que alianças como essa não dependem apenas de decisões internas. Elas também dependem de como serão explicadas ao público. Se a narrativa for bem construída, a resistência diminui. Se for mal conduzida, o desgaste aumenta. Por isso, cada movimento político vem acompanhado de uma estratégia de comunicação.
Nada é anunciado sem cálculo. Nada é dito sem intenção. E mesmo o silêncio, muitas vezes, comunica. Voltando ao cenário maior, existe uma tendência que começa a se desenhar. Menos rigidez ideológica, mais flexibilidade estratégica. Partidos deixam de ser blocos fechados e passam a agir como estruturas adaptáveis. Isso torna o jogo mais imprevisível, mas também mais controlado por quem entende suas regras. E nesse tipo de ambiente, quem observa de fora precisa ir além da superfície. Porque o que é dito publicamente nem sempre reflete o que está sendo decidido. Existe sempre uma camada invisível, feita de negociações, interesses e acordos. E é nessa camada que o jogo realmente acontece. Por isso, quando você vê uma aliança improvável, talvez a surpresa não esteja no fato em si, mas na expectativa criada ao longo do tempo. Porque olhando de perto, o sistema sempre funcionou assim. A diferença é que agora isso está ficando mais visível. E quanto mais visível fica, mais difícil é ignorar. E talvez seja exatamente esse o ponto mais importante. Quando o funcionamento do sistema se torna visível, ele deixa de depender apenas da narrativa e passa a depender também da percepção crítica de quem observa. Isso muda o equilíbrio, porque informação gera comparação, comparação gera questionamento, e questionamento, quando cresce, pressiona. Pressiona decisões, pressiona discursos, pressiona alianças. Mas essa pressão só existe quando há atenção. Sem atenção, tudo continua como está. Por isso, o maior poder não está apenas em quem decide, mas em quem entende. Porque quem entende deixa de reagir automaticamente, passa a analisar, passa a antecipar e, principalmente, passa a enxergar além do que está sendo mostrado. No fim das contas, a política não é apenas sobre escolhas feitas nas urnas, é sobre estruturas, sobre incentivos. E sobre como diferentes grupos se organizam para disputar e manter poder. E enquanto esses incentivos continuarem os mesmos, os comportamentos também tendem a se repetir, com novos nomes, novas alianças, novas narrativas, mas no fundo, seguindo a mesma lógica. E reconhecer essa lógica talvez seja o primeiro passo para deixar de ser apenas espectador.